Muito bem, pessoal, dando sequência ao nosso estudo da Lei Orgânica, vamos agora falar sobre o poder executivo, sobre a prefeitura do município. Como a gente sabe, no executivo tem o prefeito e o vice-prefeito, que atuam auxiliado por diretores, chefes ou equivalentes, principalmente secretários municipais, né? A eleição do prefeito e vice atende às normas expedidas pela legislação, proclamado o resultado quando tem um novo prefeito eleito. O prefeito pode indicar uma comissão de transição, que são pessoas que vão lá na prefeitura pegar informações para ele se preparar para assumir o município a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Bom, o prefeito e o vice tomam posse na sessão solene de instalação da Câmara, aquela mesma que é no dia 1º de janeiro, que dá posse para os vereadores eleitos, dá posse também para prefeito e vice-prefeito eleitos. Se o prefeito ou o vice não aparecem lá no dia da posse, eles têm 10 dias para aparecer. Cuidado, hein, que o prazo para os vereadores era diferente. Para prefeito e vice, o prazo é de 10 dias. Se em 10 dias o prefeito e o vice não apareceram e não justificaram a ausência, o cargo é declarado vago e nós teremos novas eleições. Sempre que o prefeito está fora, quem assume é o vice-prefeito. E na falta do prefeito e do vice-prefeito, quem assume temporariamente a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores. É isso que nós temos no artigo 55, parágrafo 2º. No ato da posse e no término do mandato, o prefeito e o vice vão apresentar uma declaração dos seus bens, que serão transcritas em livro próprio, constando da ata do seu resumo, sob pena de ser nula essa posse. Terminado o mandato, deve ser atualizada a declaração sob pena de impedimento também para qualquer outro cargo. Bom, sujeita-se o prefeito à cassação de mandato, podem tirar o mandato do prefeito, se ele comete um crime de responsabilidade ou uma infração político-administrativa. E os procedimentos de apuração são definidos na legislação federal e a Câmara pode complementar isso por meio de resolução. Aqui, para fins de prova, é muito pouco provável que apareça. No artigo 57, tem mais chance de ser uma questão em prova. Situação que se extingue o mandato do prefeito. O presidente da Câmara de Vereadores vai declarar extinto o mandato do prefeito. Se ocorre o falecimento, renúncia por escrito, abandono por mais de 30 dias consecutivos. Se o prefeito tem a suspensão ou a perda dos direitos políticos, por exemplo, se o prefeito é condenado numa ação de improbidade administrativa, ou decisão judicial condenatória transitada em julgado por crime funcional, eleitoral, ato de improbidade ou qualquer outro motivo incompatível com a dignidade ou decoro do cargo. E também extingue-se o mandato do prefeito se ele incidir em um dos impedimentos para exercer o cargo. Bom, aí o artigo 58 traz algumas proibições, alguns impedimentos, que nem a gente viu com os vereadores. Estes a partir da expedição do diploma, esses outros a partir da posse. Bom, o prefeito, sob pena de perda do cargo, desde a extinção do diploma, não pode ter contrato com o município, a não ser um contrato com cláusulas uniformes, que é um contrato que é igual para todos, como uma conta de água, uma conta de luz. E também não pode aceitar ou exercer cargo ou função, a não ser que ele tenha sido aprovado em concurso público e seja convocado para assumir, porque aí ele assume o cargo e fica licenciado enquanto estiver como prefeito. Também não pode, depois da posse, ser proprietário de nenhuma empresa que recebe um benefício do município, nem ocupar cargo que seja demissível de ofício, cargo em comissão, claro, nem patrocinar causas que sejam interessadas às entidades públicas, ou ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Os impedimentos do prefeito também se estendem para o vice-prefeito, para os secretários, diretores ou equivalentes. Todos que assumem as funções da prefeitura têm aqueles impedimentos. E a perda do cargo é decidida pela Câmara, em votação nominal e por maioria absoluta. Para a Câmara decretar a perda do cargo do prefeito nesses impedimentos, é feita uma votação e por voto da maioria absoluta dos vereadores, eles podem, então, decidir pela perda do cargo. O mandato do prefeito e do vice, como a gente sabe, é de 4 anos e começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição. Isso, tranquilo, né? Para concorrer a outro cargo, isso é muito importante, isso vem lá da Constituição Federal e está repetido aqui na lei do município. Se o prefeito quer concorrer a outro cargo, ele tem que renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito.
Então, o prefeito decide ser candidato a governador do estado, por exemplo. Para ele concorrer a governador, ele tem que renunciar ao cargo. Ele não pode se licenciar do cargo para concorrer e, se não ganhar, ficar no cargo. Não. Se ele quiser concorrer para outro cargo, ele tem que renunciar e, se ele não for eleito, ele fica desempregado. É isso aí, pessoal. A única coisa que o prefeito pode fazer sem renunciar é concorrer à reeleição uma só vez, né? Tudo de acordo com a Constituição. Bom, e o vice-prefeito? O vice-prefeito, como a gente sabe, a principal função dele é substituir o prefeito quando o prefeito está ausente. Mas também ele pode auxiliar o prefeito em outras missões para as quais ele seja convocado. E o vice-prefeito não pode se negar a substituir ou suceder o prefeito. Se o vice-prefeito se nega a substituir ou ficar no lugar do prefeito, ele deixa de ser vice-prefeito. É extinção do mandato de vice-prefeito. Porque é a principal função do vice-prefeito substituir. Se ele não fizer isso, deixou de ser vice-prefeito. E se os dois estiverem impedidos, como eu já falei, se prefeito e vice estão fora, quem assume temporariamente é o presidente da Câmara de Vereadores, que também não pode se recusar a substituir. Bom, e se vagar os cargos de prefeito e vice até o primeiro trimestre do 4º ano do mandato, vai ter nova eleição. Se for já nos últimos 3 trimestres do ano, do último ano do mandato, lá no finalzinho, aí o presidente da Câmara só completa o mandato, porque nesse mesmo ano já tem eleição para o próximo mandato. O prefeito pode se licenciar quando há serviço ou emissão de representação do município, devendo enviar à Câmara um relatório no prazo de 30 dias após o retorno. E também se estiver impossibilitado por motivo de doença. Nesses 2 casos, o prefeito pode se licenciar e ele vai ter remuneração nesses afastamentos. Os subsídios do prefeito, vice-secretários, são fixados pela Câmara de Vereadores. Os vereadores vão decidir quanto que os prefeitos ganham. Mas é de um mandato para o outro. Então, os atuais vereadores, eles não podem dar aumento para o atual prefeito. Eles podem aumentar para o próximo que ainda não foi eleito. Porque sempre tem que ser antes da eleição. E a extinção ou cassação do mandato de prefeito e vice e apuração de crimes de responsabilidade do prefeito ou seu substituto vão ocorrer na forma e nos casos também previstos em lei. Bom, sequência, temos atribuições do prefeito, e o prefeito ele é o chefe da administração e, portanto, ele deve dar cumprimento a decisões da Câmara, dirigir, fiscalizar e defender os interesses do município aqui de Prata e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas de utilidade pública sem exceder, sem gastar mais do que está previsto no orçamento, sem exceder as verbas orçamentárias. Aí o artigo 69 traz as competências do prefeito. Cabe ao prefeito a iniciativa de lei, apresentar projeto de lei na forma e casos previstos nessa lei orgânica. E nós vimos no vídeo anterior que o prefeito tem iniciativa de vários projetos de lei. Ele pode propor projetos de lei e propostas de emenda à lei orgânica. O prefeito também representa o município. Se tem algum evento que o município é convidado, o prefeito vai lá representando o município naquele evento. Também sancionar, promulgar e publicar as leis. Como a gente viu, os vereadores aprovam um projeto de lei e encaminham para o prefeito, que pode sancionar ou vetar no todo ou em parte os projetos. Também pode decretar a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. Uma área declarada de utilidade pública e é desapropriada, claro, mediante indenização justa, prévia e em dinheiro, de acordo também com o que dispõe a Constituição Federal sobre desapropriação. O prefeito também vai expedir outros atos, decretos, portarias, permitir e autorizar que usem bens do município. O uso de bens municipais por terceiros é quando alguém pede para utilizar um bem do município. O prefeito pode dar uma concessão, uma autorização ou uma permissão de uso. Também a execução de serviços públicos por terceiros, por meio de concessão ou permissão de serviço público. O prefeito vai prover os cargos, que é nomear os servidores que passam no concurso, enviar à Câmara projetos de lei sobre os orçamentos, encaminhar para a Câmara até o dia 15 de abril todo ano a prestação de contas e balanços do ano anterior. Esse prazo pode ser perguntado na tua prova. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e prestação de contas exigidas por lei, publicar atos oficiais, prestar informações e encaminhar documentos requisitados pela Câmara dentro de 15 dias.
Esse inciso ele foi declarado inconstitucional por uma ação de inconstitucionalidade e, portanto, ele não deve aparecer em prova. Provavelmente não vão cobrar em prova. Mas, se perguntarem, tu vai responder que dentro de 15 dias ele deve dar essas informações. Também promover serviços e obras da administração, superintender a arrecadação dos tributos, eu vou mostrar para vocês quais são esses tributos, colocar à disposição da Câmara o dinheiro, os recursos que lhes são destinados pela lei orçamentária, aplicar multas previstas em lei ou em contrato. Se alguém descumpre uma norma do Código de Posturas, por exemplo, o prefeito aplica uma multa. Ou se uma empresa contratada descumpre uma cláusula do contrato, o prefeito pode aplicar uma multa. E o prefeito pode rever quando for imposta irregularmente. Se for imposta uma multa irregularmente, o multado entra com recurso para o prefeito e o prefeito pode rever, pode afastar aquela multa. Também o prefeito vai resolver, vai decidir sobre requerimentos, reclamações ou representações, denúncias que lhe forem dirigidas. Vai oficializar, obedecidas as normas aplicáveis às vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada, quer dizer, vai dar o nome oficial ao nome das ruas aprovados pela Câmara de Vereadores. Convocar extraordinariamente a Câmara, a gente viu, lembra? Que a Câmara pode ser convocada extraordinariamente pelo presidente da Câmara, pelo prefeito ou pelos vereadores. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento. Apresentar todo ano à Câmara até o dia 20 de dezembro, lá no finalzinho do ano, até o dia 20 de dezembro, um relatório circunstanciado sobre o estado que estão as obras e os serviços municipais. E qual é o programa que ele tem para a administração, para a prefeitura, no ano seguinte. Todo ano, lá no finzinho do ano, então, ele vai dizer para a Câmara como é que estão as coisas e o que ele quer fazer no ano seguinte. Organizar serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas, sem gastar mais do que está previsto no orçamento. Pode o prefeito contrair empréstimos e operações de crédito, sempre com autorização da Câmara. Promover a administração dos bens do município, é o prefeito que administra os bens e pode alienar, vender, doar bens do município, sempre na forma da lei também. Organizar e dirigir os serviços relativos às terras do município. Desenvolver o sistema viário do município, conceder auxílios, prêmios, subvenções. Remeter mensagens e plano de governo para a Câmara de Vereadores. Estabelecer a divisão administrativa do município. Solicitar auxílio a autoridades policiais do Estado, para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por exemplo, um auxílio para garantia do cumprimento dos seus atos. Solicitar obrigatoriamente autorização para a Câmara para ausentar-se do município quando ele for ficar ausente por mais de 15 dias, e se ele não solicitar e ficar ausente mais de 15 dias, ele pode sofrer impeachment, ele pode perder o mandato. Também adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, publicar até 30 dias após encerrar cada bimestre, a cada 2 meses, o relatório resumido da execução orçamentária. Então, para acompanhar o orçamento e garantir que não chegue no fim do ano e não tenha mais dinheiro, a cada 2 meses o prefeito vai mostrar o que foi gasto e o que foi arrecadado. Então, começou o ano, janeiro e fevereiro, primeiro bimestre. Terminou o mês de fevereiro, dentro de 30 dias, o prefeito apresenta esse relatório, o relatório resumido da execução orçamentária, que vai dizer o que o município arrecadou, o que o município gastou naquele bimestre, naqueles 2 meses. Também cabe ao prefeito, esse também foi objeto de uma ação de inconstitucionalidade, por isso não deve cair em prova, mas está aqui no texto da lei, que o prefeito teria que encaminhar ao Poder Legislativo em no máximo 15 dias também as assinaturas, cópias dos convênios e contratos firmados pela Prefeitura, pelo Executivo. O prefeito que pode delegar, mediante decreto, funções. Delegar uma função é passar uma função que é sua para outro. E aí, dessas atribuições do prefeito, ele pode passar algumas para um secretário municipal, para o vice-prefeito, e ele faz essa delegação por um ato chamado decreto. A banca na prova pode te enganar trocando decreto por portaria, por lei, por ordem de serviço, é tudo errado, porque a delegação o prefeito faz por decreto. Esse é o ato que ele utiliza para delegar uma função. Auxiliares do prefeito. Bom, aí nós temos secretários municipais, o município vai ter secretário de saúde, secretário de educação, secretário de obras, secretário de planejamento, diretores ou equivalentes. E esses cargos são de livre nomeação e exoneração. O prefeito ou prefeita, quando assume o mandato, nomeia quem ele quer para esses cargos, pessoas que ele acha da sua confiança, que ele acha que são capacitadas. E se ele se arrepender, a qualquer momento ele pode mandar embora, ele pode exonerar esses auxiliares.
São cargos de livre nomeação e livre exoneração. Aqui tem algumas atribuições dos secretários, eu até já vi isso aparecer em prova, então sempre é bom dar uma lida, o que todo secretário, cada um na sua pasta, cada um na sua área, deve fazer. Bom, e esses secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem. Então, se tiver um ato irregular assinado por um secretário, o secretário responde junto com o prefeito pelas consequências daquele ato. Bom, próximo assunto, agora nós temos a organização do governo municipal, a organização da prefeitura. E aí nós temos a regra do planejamento. O município deve organizar a sua administração e exercer atividades sempre com um adequado sistema de planejamento. E o principal instrumento de planejamento e desenvolvimento urbano é o plano diretor. Plano diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e sua estrutura territorial. E ele deve obedecer às regras lá do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que traz regras que todos os municípios devem observar no que se refere a essa questão do planejamento urbano. A delimitação da zona urbana e expansão urbana é feita por lei, né? Porque o município vai ter aquele perímetro urbano feito por lei e tem o território do município que tem as zonas rurais também, naturalmente. Sobre a administração municipal, nós temos a administração direta. A administração direta ela é formada pelos órgãos que integram a estrutura da prefeitura, departamentos, diretorias ou órgãos equiparados. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Então, claro que deve ter mais secretarias, mas é assim que funciona. O gabinete do prefeito é o órgão máximo da administração direta. E aí tem secretarias municipais, Secretaria de Saúde, Educação, Planejamento, Obras, enfim. E dentro de cada secretaria tem essas diretorias, departamentos, esses setores. Todos esses órgãos que integram a prefeitura formam a chamada administração direta. E a administração indireta ela é formada por entidades criadas pelo município, que se chamam autarquias, fundações públicas ou qualquer entidade de direito privado que está sob o controle direto ou indireto do município, como empresas públicas e sociedades de economia mista. E aí, repetindo o que diz a Constituição Federal sobre essas entidades da administração indireta, diz aqui no parágrafo 1º que essas entidades da administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou fundação dependem de lei específica para serem criadas ou autorizada a instituição delas. Sobre atos municipais, a regra é que os atos devem ser publicados. Claro, os atos devem ser publicados para dar transparência e para que nós, do povo, possamos controlar o que eles estão fazendo lá na prefeitura e na Câmara de Vereadores. Por isso, deve ser feita essa publicação dos atos dos poderes legislativo e executivo em veículo de comunicação que circule no município. E os atos só vão produzir efeitos após terem sido publicados. Por exemplo, quando você for chamado para assumir o cargo, eles vão publicar a nomeação, e somente após publicada que produz efeitos e você pode ir lá tomar posse no cargo. Publicação de atos que não sejam normas pode ser resumida, não precisa publicar o ato todo, publica só um extrato para economizar na publicação. Bom, a publicidade feita com dinheiro público, ela tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E nessa publicidade feita com dinheiro público, não pode constar nome, símbolo ou imagem que caracterize promoção pessoal da autoridades, funcionários ou de partido político. A publicidade feita com dinheiro público é só para informar, orientar e educar a população. Não pode usar dinheiro público para fazer propaganda promovendo o prefeito, dizendo, nunca na história desse município um prefeito fez tanto. Não pode fazer esse tipo de coisa com dinheiro público. É isso que está dizendo o artigo 79, que é uma cópia do artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que tem exatamente esse mesmo texto para proibir a publicidade desnecessária, a promoção pessoal feita com dinheiro público. Muito bem. Nós temos algumas publicações que devem ser periódicas, e isso também tem uma boa chance de aparecer em prova. O prefeito deve publicar trimestralmente, a banca vai trocar por bimestralmente, semestralmente, para te enganar, não cai nessa, não esquece que é trimestralmente o diário de caixa, com cópia para a Câmara.
mensalmente, todo mês, um balancete resumido. O que entrou e o que saiu lá dos cofres públicos, né? O balancete resumido da receita e da despesa. Também mensalmente o montante de cada um dos tributos arrecadados. Quanto arrecadou de IPTU, quanto arrecadou com taxa, quanto arrecadou com contribuição. Anualmente, todo ano, até o dia 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas da administração com balanço financeiro, balanço patrimonial, balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais em forma sintética. E também devem ser publicadas as informações de interesse coletivo ou geral em sites oficiais da rede mundial de computadores na internet, né, observando a legislação federal sobre o assunto. Bom, sobre os atos praticados pela prefeitura, tanto a administração direta quanto a indireta deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, finalidade, publicidade de todos os seus atos e decisões e eficiência dos seus serviços. Princípios que devem ser observados. A banca pode também formular uma questão perguntando quais são os princípios que devem ser observados na prática dos atos pela administração pública do município. Mas, pelo que eu conheço da banca, eu acredito que é muito mais provável que ela formule uma questão sobre o artigo 82. Porque ela já fez isso em outros municípios. A gente tem aqui no artigo 82 diferentes atos do prefeito. O prefeito, ele expede decretos, portarias, contratos. E tu tem que saber para a prova o que ele faz por contrato, o que ele faz por portaria e o que ele faz por decreto. Quer uma dica? Estuda do contrário, estuda de baixo para cima. Por quê? Porque tem menos hipóteses. Pensa só, contratos são só duas coisas. Memoriza. Só tem duas coisas que o prefeito faz por contrato. Ele vai fazer a prestação de serviços de caráter temporário, é um contrato temporário, e a execução de obras e serviços municipais. Quando ele abre uma licitação, alguém vence a licitação, ele assina um contrato com o vencedor. Então, por contrato, o prefeito vai contratar serviços temporários e execução de obras e serviços. Somente isso é por contrato. Por portaria, nós temos geralmente atos que envolvem servidores públicos. Quer ver? Provimento e vacância dos cargos. Quando alguém é nomeado, quando alguém é exonerado, quando alguém é aposentado. Tudo isso são portarias do prefeito. A portaria do prefeito nomeando quem passa no concurso. Também é por portaria a lotação e relotação dos quadros de pessoal, quando muda o seu local de trabalho. Então você começou a trabalhar, estava num setor, o prefeito foi lá e mudou o seu local de trabalho para outro setor da prefeitura. Essa lotação e essa relotação são portarias do prefeito. Também, se algum servidor é acusado de uma irregularidade, deve ser feita uma investigação e o prefeito vai abrir um procedimento chamado sindicância ou processo administrativo. Ele faz uma portaria abrindo a sindicância ou PAD e dizendo quem são os servidores que vão compor a comissão. Percebeu que tudo aqui na portaria, que começa com a letra P, são atos de pessoal? Pois é. E essa é uma dica valiosa para a prova. Porque na hora da prova, a banca vai falar assim, ó, assinale qual dos atos a seguir é por portaria. E aí, você vai ter que achar um desses atos no meio das alternativas da questão. E claro que a banca vai misturar com os atos que são por contrato e principalmente com os que são por decreto, que são mais situações. Então, agora a gente já sabe o que é por contrato e o que é por portaria. Todo o resto é por decreto. E aí a lista é bem maior, mas se a gente já memorizou o que é portaria e contrato, para resolver questões fica mais fácil. Você não precisa memorizar todos. Memoriza o que é por contrato e portaria, você sabe que o resto é por decreto. Muito bem. E aí, claro, vale a pena dar uma lida para se familiarizar com as situações que são por decreto, mas vocês vão perceber que nenhuma delas envolve ali diretamente os servidores, como nos casos de portaria, ou contratos de obras, serviços ou temporários. Bom, certidões, isso cai muito em prova. A Prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer para qualquer interessado, em no máximo 15 dias, certidão dos atos, contratos e decisões, desde requeridas para fim de direito determinado. Então, quando eu peço uma certidão na Prefeitura ou na Câmara, eles devem me fornecer em 15 dias. Esse prazo é muito cobrado em provas de concurso.
Sobre os bens do município. Bom, os bens do município são aqueles que já lhe pertenciam quando essa lei foi feita e os rendimentos que vierem dos seus bens. Se o município tem imóveis, alguém está utilizando e pagando para o município, esse valor também pertence para o município. Quem administra os bens municipais é o prefeito, exceto aqueles da Câmara, porque os bens da Câmara, a mesa da Câmara que vai administrar. A aquisição, quando o município quer comprar um bem imóvel por compra ou permuta, tem que ter uma prévia avaliação do valor, para ver se o município está pagando um valor adequado, e tem que ter autorização em lei, autorização legislativa, lei da Câmara de Vereadores autorizando. A alienação é o contrário de aquisição, né? A aquisição é quando eu estou comprando um imóvel. Na alienação eu estou me desfazendo dele. E aí, para o município se desfazer de um bem, ele tem que seguir as regras. Do inciso 1, se for bem imóvel, do inciso 2, quando for bem móvel. Inciso 1, bens imóveis. Bom, o bem imóvel, a gente depende de autorização legislativa e concorrência, e é dispensada a concorrência, é dispensada essa licitação, nesses casos aqui. Nesses casos, o imóvel pode deixar de ser do município sem uma licitação. Dação, que é quando se dá ele em pagamento, tem uma dívida e dá o imóvel em pagamento. Permuta. A permuta é uma troca, né? O município troca um imóvel por outro. Dação em pagamento, que é justamente dar o imóvel em pagamento. Aqui, na verdade, devia ser doação, né? Deve ser um erro de digitação na lei. Provavelmente seria doação o correto aqui, né? Porque tem dação de novo embaixo, né? Então aqui é doação que eles queriam dizer. Isso aqui provavelmente é um erro de digitação aí de quem preparou, quem colocou no site lá da prefeitura esta lei orgânica. Também investidura ou venda para regularização fundiária. Esses casos todos o município se desfaz do imóvel sem licitação. E quando for bens móveis, também tem que fazer uma licitação. Quando o município tem um bem móvel que não serve mais, um veículo velho, por exemplo, ele vai fazer um leilão. E quem der mais fica com ele. Mas também pode ser dispensado o leilão para doar para fins de interesse social. Ou para uma permuta, ou para venda de ações na bolsa, ou venda de títulos. Bom, a gente viu que a investidura é uma das situações aqui que dispensa a licitação. Sabe o que é a investidura? É quando o município tem um grande terreno para fazer uma obra, ele faz uma obra e sobra uma faixa de terra no fundo do terreno. O município não tem nada para fazer com essa faixa de terra, é inútil para o município. Só que o vizinho gostaria de aumentar a sua propriedade. E quando o município vende para o vizinho a terra, ele está fazendo a chamada investidura. Por quê? Porque essa faixa de terra é muito mais útil para o vizinho do que para alguém de fora vir e comprar só aquela faixinha de terra. Por isso, não licita. Ao invés de colocar à venda essa faixa de terra para qualquer pessoa, vende para o proprietário lindeiro, para o vizinho. É isso que é a investidura, conforme parágrafo 2º aqui do artigo 87. Bom, depois ainda fala sobre o uso de bens municipais por terceiros. O que é isso? Quando alguém quer utilizar um bem que pertence à prefeitura, aí o prefeito pode permitir que a pessoa utilize por meio de concessão, permissão ou autorização. No caso de concessão, é feita uma licitação na modalidade de concorrência e se assina um contrato com o vencedor. Percebeu? Com. Essa é a nossa dica. Com. Concessão é por concorrência e assina um contrato. E por que eu tenho que memorizar o com? Porque quando for permissão, é por decreto. E quando for autorização, é por portaria. Então vamos lá. Se aparecer na tua prova concessão de uso do bem municipal, tu vai lembrar. A concessão é um contrato assinado com o vencedor de uma concorrência. Com. Concessão, contrato, concorrência. Maravilha. Se aparecer permissão, tu vai lembrar que é por decreto. E se aparecer autorização, tu vai lembrar que é por portaria. E a portaria de autorização é de no máximo 20 dias. São usos por um tempo bastante limitado. Enquanto a permissão, que é por decreto, pode ser por mais de 20 dias. Próximo assunto são as obras e serviços públicos. E esse eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.